Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022. Carta aberta ao mundo da cultura. Essa carta é escrita para você que ainda pergunta: para que nos preocuparmos com acessibilidade se não há nenhuma pessoa com deficiência nesse espaço cultural, neste museu? É com você que gostaríamos de falar, para te dizer não está tudo resolvido porque há uma placa tátil na sua exposição. E não é para esperar uma pessoa que necessite de algum recurso de acessibilidade chegar ao museu para só então buscar o recurso. Por que te dizemos isso? Porque somos duas mulheres que integram um projeto Entre Museus Acessíveis, realizado no ano de 2022, numa parceria entre o Museu do Amanhã e o Museu da República no Rio de Janeiro. Uma de nós é uma mulher branca, cega, usuária de cão-guia, autora de um livro sobre acessibilidade estética que sugerimos com ênfase que você leia, Alves 2020. Já a outra é uma mulher sem deficiência, branca, que há anos se articula na luta por um mundo anticapacitista por meio de suas atividades como docente numa universidade pública do Rio de Janeiro, orientando trabalhos que abordam a questão da acessibilidade estética. É a partir deste nosso lugar que te dizemos: é urgente levar adiante projetos de acessibilidade em todos os espaços culturais do nosso país. É urgente. Na entrada do Museu do Amanhã, não sei se você reparou, tem uma frase escrita na parede que diz assim: o amanhã é hoje e hoje é o lugar da ação. Esta é uma frase que toca ao cerne do que queremos te dizer. O tempo do adiamento não pode mais existir. A acessibilidade é para ser feita hoje, agora. Não podemos mais, não queremos mais compactuar com a convicção de que nem todos podem ocupar o espaço do museu. Esta convicção excludente está inscrita materialmente em cada exposição que impõe, por exemplo, um circuito inteiramente visual, como se todas as pessoas do mundo pudessem percorrê-lo da mesma forma, do mesmo jeito. Não podem. Não planejar as ações de acessibilidade é compactuar com as exclusões capacitistas que são perpetradas cotidianamente contra corpos não normativos. É justamente como insurgência, como ação política transformadora deste estado de coisas, que é necessário seguirmos adiante, ampliando e consolidando ações como as do Entre Museus Acessíveis, cujo fio condutor foi justamente de fazer a acessibilidade como uma ação estética que abarca corporalidades diversas no espaço do museu. Acessibilidade estética? Do que estamos falando quando falamos que o fio condutor do Entre Museus Acessíveis foi o de promover a acessibilidade estética? Para começar a responder a estas perguntas, te contaremos as histórias de nossas visitas ao Museu do Amanhã. A ida ao museu começava já na expectativa do ônibus, que viria nos buscar em Niterói. Era um dia nublado e frio. Marcamos um ponto de encontro em frente à Estação das Barcas, um ponto central para todas nós da pesquisa Perceber Sem Ver. A pesquisa Perceber Sem Ver é coordenada por Márcia Moraes e se realiza na Universidade Federal Fluminense, no Serviço de Psicologia Aplicada, campus Niterói. É uma atividade que ocorre semanalmente, em grupo, reunindo pessoas cegas e com baixa visão. Através de práticas de experimentação corporal e de rodas de conversa, a pesquisa visa promover articulações entre corpo, deficiência e narrativas insurgentes. Cheguei uns 10 minutos antes do horário marcado e já estavam lá algumas pessoas do grupo. Algumas cegas, outras com baixa visão. Enxergantes éramos eu, uma aluna e a mãe de uma das mulheres com baixa visão que faria visita ao museu. O translado para o Rio de Janeiro foi realizado em clima de alegria e conversas. Então, logo chegamos ao nosso ponto final, uma equipe do Museu do Amanhã veio nos receber. Havia ainda um caminho a ser percorrido a pé. Como algumas pessoas do nosso grupo tinham mobilidade reduzida, para elas foi ofertado um carrinho que as levou até a porta de entrada do museu.
Em pouco tempo, já havia um grupo de umas 20 pessoas reunidas na porta do museu. Algumas tinham ido direto para a porta do museu. Havia mais pessoas que não eram da pesquisa. Eram amigas e conhecidas de pessoas do grupo. Entramos. Uma roda imensa na porta do Cosmos, a primeira obra que visitaríamos. No centro da roda, os educadores do museu nos recebiam, nos acolhiam e contavam poeticamente uma história sobre a origem do mundo. Uma narrativa poética que envolvia a natureza numa trama muito bonita. Entre nós, havia silêncio e encantamento. Já dentro da sala do Cosmos, algumas pessoas preferiram ficar deitadas, outras sentadas. Em pouco tempo, a sala era tomada por sons e imagens que se projetavam numa tela em 180 graus acima de nós. Notei que os educadores se aproximavam delicadamente das pessoas com deficiência visual e perguntavam se elas gostariam de escutar a descrição das imagens. No movimento muito bonito de ficarem ao lado das pessoas, os educadores se abaixavam e sussurravam ao pé do ouvido a descrição do que aparecia na tela. A sala estava povoada por um afeto bom. Éramos parte de uma história que se tecia com a narrativa poética da entrada, as imagens, os sons, os sussurros. Então, logo terminou a projeção, notei que a parceira de pesquisa que estava ao meu lado, mulher cega, tinha lágrima nos olhos. Me emocionei demais, Márcia. Eu senti as imagens muito perto de mim, ela comentou. Fomos nos levantando devagar, umas ajudando as outras. Logo esbarramos em outra parceira de pesquisa, também cega. Nem quando eu enxergava, tive uma experiência no museu como esta que vivi aqui. Estamos no coração de uma revolução, eu pensei. Revolução estética, afetiva, sensível. Saímos do Cosmos rumo às demais obras que nos esperavam. Ali foi só o começo da revolução. O Entre Museus Acessíveis lança a mão do modelo social da deficiência, que, por certo, é uma perspectiva importante na luta por uma sociedade mais justa, que abarque corpos diversos. Para o modelo social, a deficiência está nas barreiras que a sociedade impõe aos corpos com deficiência e não nos corpos. É uma mudança de perspectiva, de gramática muito decisiva na definição da deficiência, que passa a ser afirmada como um problema social, coletivo e não individual. Há, no entanto, um ponto neste modelo social, em sua primeira versão, que será retificado pelas feministas e ativistas da deficiência. Em sua primeira versão, o modelo social reivindica certa ideia de independência, de tal modo que a supressão das barreiras promovida, por exemplo, por recursos de acessibilidade, faria com que as pessoas com deficiência fossem autossuficientes, produtivas. Ora, perguntam-se as feministas, este ideal de independência serve a quem? E para quê? Trata-se, em última instância, de uma concepção que valoriza corpos produtivos, uma concepção capitalista que exclui corpos que não irão alcançar este ideal normativo nem com todos os recursos de acessibilidade. A questão que as feministas colocam abre outras perspectivas, como o cuidado como prática horizontal, um cuidado mútuo, que define aquilo que somos e que se faz presente de modo crítico no campo da deficiência. Para a perspectiva feminista, dependência não é sinônimo de fracasso. O que se afirma é que a interdependência é intrínseca à vida humana. Desse modo, as feministas, entre aspas, apostam na experiência positiva de conexão que podemos experimentar por meio da dependência, fecha aspas. Kitai, 2011, página 57, tradução nossa. E nós aqui te perguntamos, não foi exatamente isso o que vivemos na experiência do Cosmos? Sintonizadas com a perspectiva feminista da deficiência, convidamos vocês a pensarem em modos de planejar e propor acessibilidade.
Uma acessibilidade que seja feita nos laços, nas conexões, nos encontros. Uma acessibilidade que aposte numa transformação mútua de todos os atores envolvidos. Uma acessibilidade que se faça numa política de cuidado. Uma acessibilidade, em última instância, estética. Nessa direção, é importante afirmarmos que apostamos em uma acessibilidade que parta da interdependência como ponto central da nossa corporalidade. Segundo Alves e Moraes, 2019, a interdependência é nosso destino e nossa ontologia. Algumas autoras feministas salientam que é preciso afirmar tal interdependência na radical heterogeneidade, isto é, dependemos um dos outros, sejam humanos ou não humanos. Quanto mais múltiplas e heterogêneas são as conexões que nos constituem, mais ampliada é a nossa capacidade de agir. A questão da acessibilidade não diz respeito, portanto, a um ideal de independência, jamais atingido, mas a uma imersão nas mais diversas e heterogêneas conexões. Afirmamos que é apenas a partir das discussões sobre cuidado, interdependência e potencialidade dos corpos que podemos pensar em uma acessibilidade estética. Alves e Moraes, 2019. É por esse motivo que apostamos no Entre Museus Acessíveis como uma ferramenta de acessibilidade estética, uma ação que promove conexões entre pessoas com deficiência, a cidade, os museus, as sensorialidades trazidas pelo deslocamento feitos em bicicletas e bicicletas que se abrem para receber diversos corpos. Longe da meta de ser uma ação que nos faça agir sozinhos. Esse projeto é um enorme emaranhado de humanos e não humanos, que em conexão ocupam museus e cidades. Não sabemos se vocês sabem que todos os espaços culturais e museais trazem consigo um setor educativo. O setor educativo é responsável pelo acolhimento do público que chega ao museu, tendo marcado uma visita ou não, a depender do funcionamento de cada espaço. Os profissionais atuantes nesses espaços são historicamente conhecidos como guias, mas há também espaços que trabalham como educadores, ou ainda espaços em que os profissionais destes setores são conhecidos como mediadores. Cada um desses cargos traz consigo um jogo de forças, práticas e políticas distintas. E dizemos isso para que não pensem que se trata de uma mera troca de palavras para nomear uma mesma função. Seguindo as pistas lançadas por Miriam Celeste, afirmamos a força da prática de mediação no campo da acessibilidade. Para a autora, a mediação é a ação de transitar, articular. 2014. Ultrapassando a ideia de mediação como ponte, Celeste nos coloca para compreender a mediação como estar entre muitos. Alves, 2020. Mediação é encontro, é ampliação de conhecimento. É ir ao encontro do repertório e dos interesses do outro. É conectar conteúdos e interesses. É ir além dos conteúdos. É aproximar, refletir experiências e compartilhar. É diálogo, conversação, provocação. Miriam Celeste Martins defende que as propostas éticas e estéticas de uma mediação cultural são de grande importância para que as experiências propostas pelo Núcleo de Educação de um museu aconteçam. Como salienta Camila Oliveira, quanto mais as experiências propostas forem interativas, quanto mais levar em conta o visitante, sua participação, considerações e ponto de vista, mais transformadoras elas podem ser. Para nós, a mediação, tal como a definimos nas linhas anteriores, é uma das vias importantes para a promoção da acessibilidade estética. Mas há ainda um outro ponto importante. É o que nos leva a uma acessibilidade que não seja puramente técnica, mas que seja capaz de acolher, de levar em consideração o outro. Entender que o acolhimento é uma maneira de propor,
de provocar uma experiência, de estar entre muitos e, portanto, estar em relação com quem chega. Desse modo, também reafirmamos uma proposição não técnica da acessibilidade, que ao invés de oferecer regras universais a serem seguidas, ofereça histórias, como a que nos foi ofertada, poeticamente na entrada do cosmos. Entre esta história e aquela que é narrada por meio das imagens e sons que compõem o interior do cosmos, o que havia era um elo sensível, uma interpretação, um gesto político e estético de tornar acessível uma obra de arte. Em uma proposição não técnica da acessibilidade, investimos coletivamente no ato de contar histórias para aprendermos sobre o que não sabemos, para compartilhar o que aprendemos nesses encontros nos espaços museais, para levar adiante as histórias que se tecem nos encontros de mediação. Assim, contar histórias é mais uma ferramenta importante para uma acessibilidade estética. Narrar é um ato político que torna o mundo mais denso, mais povoado de histórias. É um ato que alarga nosso mundo para além das histórias únicas, da deficiência como incapacidade. Histórias são frutos de encontros, são tecidas coletivamente, mas na proposição que fazemos, indicamos também que colhendo e contando histórias, podemos nos ajudar e nos preparar para esses encontros. As histórias a serem narradas e partilhadas a partir da mediação são sempre locais, singulares. Não há como generalizar um procedimento imutável de um lugar para o outro. É preciso, porém, tomar essa história como trajetórias sensíveis que possam se conectar a outros contextos, a outros cenários. Não como uma totalidade fechada, mas como faíscas, fagulhas que interroguem outras pessoas, outros corpos mobilizados pela questão da acessibilidade, em especial da acessibilidade estética. Alves e Moraes, 2019. Se a partir desse texto, uma fagulha sensível puder conectar-se em outro cenário para articular ações de acessibilidade estéticas, singulares, situadas, então, alguma coisa terá se deslocado da nossa experiência no campo da acessibilidade. É urgente considerar que todos nós, sem exceção, temos um corpo. Tomar esse corpo com suas marcas, com suas histórias, com suas possibilidades e sensorialidades como ponto de partida, é uma prática de cuidado e de acolhimento. A acessibilidade é, portanto, uma construção coletiva, uma ação que investe nos laços e nas conexões, que parte do corpo com suas marcas e histórias, com seus mundos possíveis. Acessibilidade estética é também uma prática de cuidado e acolhimento. Há um ponto muito decisivo na proposição de uma acessibilidade estética. Por certo, existe um planejamento, uma organização que precisa ser feita antes do encontro. Este planejamento, esta temporalidade do antes, é necessária, mas não suficiente, porque o tempo da acessibilidade envolve sempre e necessariamente o agora, o encontro com as pessoas que se beneficiam da acessibilidade. Com isso, queremos dizer que a acessibilidade não se esgota numa fazer para as pessoas com deficiência. Ela é inequivocamente feita com pessoas com deficiência, num duplo sentido. Tanto na composição da equipe com pessoas com corporalidades diversas, quanto no encontro com o público. Como dissemos, o encontro com o público refaz, retifica, acrescenta, modula o que foi planejado. É preciso uma sensibilidade ativa, atenta, para colher os efeitos desse encontro e refazer caminhos quando necessário. Assim, há um trabalho a ser feito no depois de cada visita ao museu, de cada encontro. Neste sentido, a temporalidade numa ação de acessibilidade não é linear. É cíclica, é cheia de idas e vindas, de retomadas e reposicionamentos. O fazer com, Alves 2020,
é uma direção constitutiva da acessibilidade estética, como ação com pessoas com deficiência, não sobre a deficiência, nem exclusivamente para pessoas com deficiência. O caminho da acessibilidade é o de aleijar o mundo. Usamos esta palavra, aleijar, de modo deliberado, crítico, disputando o sentido de uma palavra que sabemos tem uma conotação ofensiva. Foi com Marco Antônio Gavério, 2015 e 2020, que aprendemos que a palavra aleijado vem de cripple, em inglês, e retoma o termo pejorativo cripple, traduzido como aleijado. Como é proposto pelo Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, no documento intitulado Contra a Cartilha de Acessibilidade, Reconfigurando o Corpo e a Sociedade, de 2020. Aleijar tem o sentido de descolonizar, mutilar, confundir o pensamento hegemônico sobre deficiência, acesso e inclusão, provocando-lhe fissuras, página 4. A aposta é em um processo de transformação deste mundo em um mundo mais justo, para mais pessoas, mais animais, mais corporalidades diversas. Eis aí um sentido forte, potente, para uma palavra até então tomada apenas como ofensa. Neste ponto, relembramos fragmentos da experiência vivida por uma de nós, com o cão guia Astor, no Entre Museus Acessíveis. Enquanto alguns tiram os nossos direitos e tentam nos devolver miseravelmente para dentro de nossas casas e instituições, outros nos convidam para ocupar as ruas, os museus, os espaços de vida coletiva. A vida que fiz no Entre Museus Acessíveis, junto com o Astor, foi memorável, um dia para nunca mais esquecer. Neste dia, a visita externa de bicicleta nos levou da Praça Mauá para o Palácio do Catete, com paradas em pontos históricos importantes do caminho que percorremos até lá. Em cada parada, as histórias dos lugares se multiplicavam com narrativas em libras, em voz, propostas pelos mediadores em parceria com as pessoas que ali estavam. Para quem é deficiente, é fácil compreender como a tentativa de nos separar de nossas espécies companheiras, como as cadeiras de rodas, bengalas, cães-guias, é sempre muito violenta e mobilizadora, além de nos restringir ou impossibilitar corporalmente em nossos movimentos. Uma das passagens mais belas dessa visita foi ter podido pedalar com Astor, meu cão-guia. Foi ter podido ir com ele, partilhar desta visita com ele, minha espécie companheira. Uma bicicleta aleijada, uma visita aleijada, corpos que juntos alejam uma cidade. A proposta de uma mediação estética que inclua todos os humanos e não humanos que compõem nossas vidas, nossas existências, eis aqui um ponto alto do projeto Entre Museus Acessíveis. Para encaminharmos o fim desta escrita, retomamos a pergunta inicial desse texto. Para que nos preocuparmos com acessibilidade se não há nenhuma pessoa com deficiência nesse espaço cultural, neste museu? Será que tem acessibilidade só porque há uma placa tátil numa sala de exposição? O que temos a dizer é que se você não pensa em um projeto de acessibilidade, de aleijamento das ações e instituições, ou se você ignora a existência das pessoas com deficiência, então você está assinando e produzindo um mundo violento, excludente e opressor. A deficiência é uma condição que constitui a existência humana de pessoas com e sem deficiência. Reconhecer o lugar de todos nessa luta é se posicionar de modo interdependente, ético e estético, no mundo para mais e mais corpos. É para este mundo que nós te convidamos, porque ele existe no Hoje é Ação do Entre Museus Acessíveis. Com afeto, Camila Alves e Márcia Moraes.